Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos menos falados, não tão conhecidos. Hoje estou aqui com o cara que começou tudo isso, meu amigo aqui, Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, bom demais. Aí. Nos velhos tempos aí. Pra quem tá ouvindo a gente mais agora, né, no começo era só eu e o Lucas, né? Só nós dois aqui fazendo. Aí era muito mais difícil, né, Lucas? Muito mais Pois é. Não, agora dá pra manter uma constância boa aí. Aí agora dá pra manter uma constância, que agora engrenou, né? Pô, a gente tá com um time excelente aí. E aí, vamos que vamos. Pessoal, então aqueles recadinhos de sempre, né? Por favor aí, pra nos ajudar, segue a gente lá no Spotify, que isso ajuda o algoritmo a nos levar pra mais pessoas. Dá aquelas estrelinhas também que você acha que a gente merece. Também, pô, se você não escuta pelo Spotify, a gente tá em vários outros agregadores. Mas também a gente tá lá na Ludopédia, que tem um canal lá se você quer ficar por dentro. E também estamos até no YouTube. A gente consegue agora colocar lá o feed do podcast por lá, para quem prefere. Dá para escutar pelo YouTube Music. E também estamos nos aventurando no Instagram. Se você quer acompanhar por lá, a gente está fazendo umas postagens, né? Que é o Instagram do Arqueojogos. Beleza? Então ajuda a gente. O principal é passa o recado para frente. Se você acha que algum episódio aí você gostou e acha que tem alguém que você acha que gostaria, passa para frente, né? É o jeito que a gente consegue crescer aí além dos algoritmos. E aí, Lucas, vou falar aqui, né, que o pessoal, pra quem não ouviu os primeiros episódios, né, que a gente tinha, de vez em quando, meio do improviso, a gente tentava fazer uns episódios temáticos, né, você lembra? Uhum. A gente tentou fazer do The Longe, tentamos fazer um só de senadores. Não faz muito sentido. A gente tentava de uma maneira meio improvisada, às vezes, casar os jogos, né? Então hoje, nós vamos recuperar essa tradição, né, Lucas? É isso aí. Então tá, então você espera aí que a gente já volta pra começar a conversar aí com vocês sobre o nosso tema de hoje. Lucas, então, vamos lá, eu vou contar uma história de fanboyzice aqui, posso? Ah, manda bala. Eu era lá um rapaz inocente, lendo sobre 18xx no Reddit, e aí me aparece, cara, uma figura lá na Ludopédia fazendo textos maravilhosos sobre o tema, que era justamente o meu amigo que tá aqui do meu lado, não, né? Que tá aqui comigo nessa gravação distante, que é o Lucas. Cara, o Lucas, num momento que ninguém falava disso, começou a fazer textos bem legais sobre o 18xx e bem didáticos pra quem tava começando. Tem um texto maravilhoso que é simplesmente falando assim, como jogar rapidamente, dando várias dicas, porque tem várias lendas, né, Lucas? Lendas urbanas sobre partidas de 10 horas, de 46. Então, já ouvi falar dessa história. E isso assusta o pessoal, né? Fala assim, nunca vai jogar isso na vida, né? Aí o Lucas foi lá, a gente vai botar esse texto aí no link pra quem quiser ler. Mas tinha uma parte ali que era uma questão de game design, que aquilo me chamou muito a atenção, que era o Lucas explicando sobre o Train Rush. E quem não jogou 18xx, pô, até recomendo. A gente já falou algumas vezes, mas a gente tem um episódio muito bom lá do mercado de ações, que a gente fala só sobre o 18xx. Tem um episódio também que eu e o Pedro, que também é aqui do nosso time, que a gente participou lá no programa do Gambiarra, lá do Gustavo, que a gente também falou. E aí o Train Rush é talvez um dos elementos mais marcantes do 18xx, né, Lucas? Não, exatamente. E aí você poderia aí, para os nossos ouvintes, explicar um pouco qual que é o conceito do Train Rush e qual que são as implicações dele aí no design, né, como um todo? Então, a ideia, né, isso, né, apareceu aí já ainda no 1829, né, quando o Trajan lá fez o primeiro 18xx e assim, a tradição é para todos eles, né, essa ideia de você ter um avanço tecnológico, né, representado pelos tipos de trens que vão aparecendo, né, mas não é só isso, e aliás esse Rush, que é o grande chance aí do sistema, é o fato de que os trens mais tecnologicamente avançados, né, eles disparam, né, uma obsolescência aí dos mais antigos. Né? Uhum. Como é que é a ideia? Né? Você só pode ir comprando os trens numa certa ordem específica ali, né? Então, mais comum ali começar com o que a gente chama de trem 2, né, que pode começar por velocidades, né? Depois vem 3, 4, né, assim por diante. E em alguns momentos, né, você vai ter aqueles que disparam, né, a obsolescência dos mais antigos, né, pegando o classicão mais clássico de todos aí com 830, e tem lá os trens de 2, né, que andam só duas cidadezinhas, depois acaba esse, você pode comprar os de 3, na hora que você compra o 4, né, o 4 ele dispara, opa, agora os 2 deixam de funcionar, isso para representar o fato, né, de que me falar que se tivesse enferrujado esses trens aí muito antigos, né, isso tudo aí deixou de funcionar, e tem várias consequências e variações disso, né, então assim, estou falando aqui do mais clássico disso, que é o 1830, ele tem outros eventos, né, de obsolescência. Então quando você tem, por exemplo, né, você compra lá o trem 6, né, você mata os trens
os trens, e quando você compra o diesel, né, que é o que você pode andar quantas cidades você conseguir alcançar aí sem ser bloqueado, né, isso aí mata os trem 4, né. Então a gente tem 3 eventos aí, né, de obsolescência no jogo. Tem jogos que tem mais, tem outros que tem menos, né, e tem jogos que fazem isso de uma forma mais suave, né. Eu tava, né, no primeiro 18x de verdade foi em 1846, que eu entrei, né, do mesmo jeito que você tá falando aí, que conheceu pelos meus textos, né, assim, eu conheci pelo cara lá do Board Game Geek, que é o Eric Joseph, que ele foi um grande defensor aí, que eu só tinha muito medo, né, acho que talvez você também, quando lia sobre 18x, você fazendo terror, né, são jogos que você fica traumatizado, você fica horas jogando, então você, sei lá, você é eliminado lá, porque jogaram a companhia assim, sem trem, né, e eu senti pagar, etc. E aí o cara mostrou, não é assim, né? Dá pra jogar assim, não tem nada de sobrenatural nesses jogos. E tem jogos dele também, né? Dessa coisa que você falou de como ser mais rápido, e tem a coisa falando, né? Como ele foi o grande defensor aí, de que em 1846 seria o jogo ideal pra novato, né? Isso foi antes de ter, eu acho que a grande revolução aí de acesso às pessoas aos 18x, que foi quando saiu em 1846 pelo GMT, né? Isso pra mim foi o evento que realmente popularizou e fez com que não fosse um negócio nicho do nicho do nicho, como era antes, né? Você tinha que entrar numa fila aí de umas empresas que faziam jogos literalmente à mão, né? Era um carinho no porão lá com seus tesourinhas, né? Seu máquina plastificadora, né? Você pedia lá e depois de 4 anos você recebia o jogo. E foi quando, de fato, né? Aí o Márcio fez um sucesso enorme e aí na esteira veio vários outros. E aí ele já defendia, né? Que o 46, né? Se esse era o jogo ideal para isso. E um dos motivos, né? É porque esse trem rush dele ele é um pouco mais suave, né? Em 46, quando você tem um evento de enferrujar os trens antigos, você tem a rodada de misericórdia lá, né? Então você ainda tem o direito de você usar uma vez a mais, o que ajuda demais, né? Porque significa que você ainda você não vai ficar zerado, né? Sem conseguir produzir dinheiro lá para as suas companhias, né? Antes de perder tudo, né? Isso geralmente faz com que, né, falências, né, sejam muito raras no 46, embora eu já vi falar que parece que tem alguém aí que conseguiu isso, né? Eu consegui o feito. Eu acho que é legal explicar pra quem não entende, é que assim, ó, no jogo do 18x, você, como presidente de uma companhia, você precisa garantir sempre que a tua companhia tenha trens, né? Como é que uma companhia com ações na bolsa ferroviária não tem trem? Então, quando acontece uma ocasião dessa, onde a companhia não tem trens, ela precisa comprar um trem, ela é obrigada. E se a companhia não tem dinheiro, o dinheiro sai do bolso do presidente, que é nesse momento que rolam as falências, né? E o Lucas, tem como, se você tá jogando 46 com cascudo, tem hora que você nem consegue ter a colher de chá aí, né, cara? Não, é mesmo, não. Eu cheguei a jogar com os caras lá no Parque, né, o Joe Huber lá, não, é alucinante, assim. Quando eu vi, eu já tava ferradaço, os caras na frente. Mas esse é jogo de alto nível, né? No jogo normal, você vai conseguir ter essa suavização aí do Rust, né? E aí, né, acho que a consequência que eu acho mais legal, assim, dessa ideia, né, de que os novos, né, vão enferrujando os mais antigos, é porque isso é a mecânica que já mata de forma, assim, muito eficiente um problema que existe, assim, desde, né, esses jogos de massa, assim, tipo Banco Imobiliário, né, o War, né, que é o fato de que vira uma bola de neve, né, assim, se você se dá bem no começo, às vezes nem é porque você realmente jogou muito melhor, só porque você teve um pouco mais de sorte, ou teve uma diferençazinha ali, isso faz com que seja muito difícil você reverter, né, um começo ruim e tudo. Por quê? Porque o fato de ter essa mecânica, né, o Train Rush, né, faz com que, se você resolve no começo do jogo torrar um monte de dinheiro para comprar um monte de trem, beleza, você vai estar fazendo um monte de dinheiro ali naquele momento, mas vai te deixar mais vulnerável quando chegar mais pra frente, né, porque aí alguém obviamente vai comprar os mais avançados lá, que vai enferrujar esses que você comprou. Então, essa pra mim é uma das coisas mais fascinantes assim, no 2x para evitar esse problema, né? Então, por isso que não é um jogo que, se eu fizer uma maquininha de pontos ali no começo do jogo, eu vou disparar na frente, né? Como acontece com muitos jogos, não. Você tem que pensar realmente a longo prazo, né? Fazer isso, né, o jogo inteiro, porque, como eu falei, né? Se você resolver, vou comprar trem adoidado aqui pra minha empresa, você tá se tornando vulnerável aí pro futuro, né? E aí tem aquela regra que o pessoal fala, né? Se você tá perdendo, compra um trem, né? Então, assim, não sei que você seja a pessoa que tá ali fazendo dinheiro mais que todo mundo, então, ó, bora fazer esse jogo andar, vamos ficar comprando um trem aí até enferrujar esses do cara que tá ganhando dinheiro, né? Então isso é uma coisa legal também, né? Que vai fazendo o jogo avançar, né? Justamente quando você vai passando de fases à medida que você vai comprando trens, né? Desses tipos novos, né? Então, pegando de novo o 30, que é o classicão, né? Vale por 89 também. Você começa lá na
com a fase 2, né? Porque só tem os trens do tipo 2. Na hora que você compra o primeiro do tipo 3, já permite, por exemplo, você comprar para dentro das empresas, né? Aquelas companhias privadas lá. E aí comprou o primeiro trem 4, já matou os trem 2. Comprou o primeiro trem 5, não mata trem, mas tem aquela coisa de perder todos os poderes das privadas e tudo. Comprou o trem 6, matou o 3. Então, é o que realmente faz o jogo andar, né? E não só andar, como mudar também, né? Isso, é. O estado do jogo só vai estabilizar depois que todos os Train Rushes acabaram. Enquanto ainda tiver um Train Rush, você não consegue ainda saber apontar, esse cara vai ganhar. Tirando algumas exceções, óbvio, né? Tem muitas partidas. Mas assim, no geral, quando acabou o último Train Rush, aí você pode olhar pro jogo e falar, bom, até o ponto que alguns até simulam só as últimas rodadas, né? Porque aí já não tem mais tanta chance de reviravolta. Exato. Então, esse mecanismo também gera algo que eu gosto muito, que é isso. São esses turning points, né? Já por design, né? Vai acontecer esses momentos na partida onde o estado do jogo vai mudar. E aí é maravilhoso. Pois é. A alternativa mais clássica para o Bola de Neve, o problema do Bola de Neve, são os mecanismos de catch-up, né? Pra quem não pega ali a referência, é aquilo. Então, ao invés de eu limitar quem tá na frente, eu ajudo quem tá atrás. Geralmente com benefícios, com bônus. Pensa em Mario Kart, quem já jogou na vida. Isso é o cara que tá lá atrás na corrida sempre ganha os melhores itens, e o cara lá da frente vai ganhar os piores. Então é uma maneira de você tentar equiparar. Só que isso, você não tá de fato mudando muito o estado do jogo, né? Você tá meio que acelerando só os caras de trás, e o cara lá da frente continua indo, né? Então o Train Rush é tão fascinante, e é o medo das pessoas, mas quando você entende o papel dele no design, ele é fascinante por isso. Ele consegue fazer de uma maneira muito simples, se você for pensar, garantir que o jogo dê uma remexida ali em tudo, né? E mais de uma vez na partida, né? Então você não pode falar que é sorte, que é aleatório, porque não, porque você é completamente manipulado pelos jogadores. Então tem muita estratégia nisso, a leitura, você vê quando está se aproximando, quando não tá, e ao mesmo tempo uma ferramenta maravilhosa, como o Lucas falou aí, você solucionar um problema. O ponto dele é que não é intuitivo, né, Lucas? Por isso que o teu texto abre tanto a cabeça. Exato. É o que eu ia falar, né? Assim, que inclusive o fato de, né, que tem esses casos aí de gente que resolve, né, vou aprender a jogar um jogo X e 10 horas jogando, né? Muitas vezes não entender isso, né? Então, tudo que eu falei, né? Essas coisas que eu falei brincando, se você tá perdendo contra um trem, é isso mesmo. Porque o que faz o jogo andar é isso, né? Porque se você tá naquele começo do jogo, tá todo mundo só com os trem pequenininhos, vai pingando aí a conta gotas, né? O dinheiro que vai saindo do cofre, né? Lembra que se não falir ninguém, né? Quase todos os jogos XX, o que encerra o jogo é quebrar, né, o banco, né? Então, se você tá tirando aí a conta gota, vai levar 10 horas mesmo, né? Agora, à medida que você vai comprando, né, os trens melhores e tudo, né? Você vai fazer lá umas rotas ali de trem que vai render ali, né, uns 500 ou mais cada vez que você usa, né? Então, vai saindo muito dinheiro e o negócio rapidamente quebra, né? Porque não é um exercício de otimização nesse caso, né? Se a pessoa vem com uma cabeça de euro, ele vai querer otimizar. Então, você fala, eu consigo fazer 2 rotas, eu vou ter 2 trens. Mas não é assim que você pensa. Não é, pois é. O trem, ele é um mecanismo de olha pra quantas coisas o trem afeta, né? Então, às vezes você tá lá, cara, num lugar ferrado, só tem uma rota, mas você vai comprar 3 trens, cara. Não pra rodar eles. Você vai fazer isso pra acelerar o jogo, né? E como o Lucas disse aí, ferrar quem tá na frente, etc. Então, isso é o difícil. Isso não tá no manual, né? A gente já falou isso em outros momentos. A regra só diz isso. Você compra, tal. Mas aí você só vai sacar isso quando alguém te contar. Pois é. Ou se você... Não sei se algumas pessoas deduziram isso sozinhos, né? Eu só aprendi quando li teu texto, cara. Aí ele clicou pra mim e falei, nossa, faz todo sentido. Acho que alguma coisa a gente já tava intuindo, jogando, mas não é tão simples, né? Não é tão simples. Não é óbvio. Não. Assim, como você falou, né? Era um jogo que até poucos anos atrás era nicho do nicho, né? Ninguém tinha, não conheço um grupo que joga do XX no Brasil. Exato, não tinha, cara. Eu lembro que quando eu comprei aqui, eu comprei por causa que eu vi no Reddit, o pessoal lá no Reddit, na comunidade de board games, eu gostava, eles traziam jogos mais fora do hype, assim, né? E aí eles falavam muito de 18x, sempre que rolava esse papo de econômico, e aí eu comprei o 46 justamente porque tinha na GMT uma versão boba, pesquisei. Então, cara, era isso, não tinha ninguém que conhecia. Pois é. Ninguém jogava. Tem um grupo em Brasília, né? O pessoal do Heavy Games lá, até o próprio Daniel, né? O Breno, que era daqui do Belo Horizonte, mas ele saiu daqui antes do PC. Aí, ó. E o Luiz Duarte também, né? Que é fã dos board games aí também, que ele é fanático pelo 1856, né? Mas aí devia ser uma exceção, né? Brasília, né? Brasília. Pois é. Então... Devia ter o quê? Um pessoal no Rio jogando, um pessoal em São Paulo e acabou, cara. Pois é. Mas aí o que é o ponto, né? Então, como isso é um mecanismo que surgiu no 18x, como o Lucas falou, tá em praticamente todos. Alguns 18x subvertem essa regra, são os mais esquisitões. Sim, tem de tudo. Eu já trouxe inclusive um aqui, que é o Harsban, né? O trem só fica te dando... Ele não vai enferrujar
mas ele fica te dando manutenção, né? Sim. Uma outra forma de te punir. Mas não é tão pesado assim. Um outro aqui, o 18 Mag, que eu pretendo falar um dia aí também, que ele também não enferruja. Tem os que permitem você dar o trem velho como entrada para um trem mais novo, né? Você vem lá com o ferro velho dentro do cadinho, né? Isso, tem várias maneiras de se lidar com isso. Mas o principal é, bom, como que essa ideia, então, já que a gente tá falando que na maioria dos designs é utilizada para lutar contra isso, é um catch-up, né? Ou às vezes alguma limitação menor, obviamente que autores pensaram em ideia. E se eu pegar essa ideia do Train Rush e aplicar num outro design? E esse foi um experimento que foi feito, né? Então a nossa ideia hoje do episódio, a gente quis dar essa introdução aqui teórica para explicar o que é isso, e a gente vai trazer cada um jogo que trouxe essa ideia e aplicou, e vamos discutir um pouco se foi bem sucedido ou não, né? E no final eu quero falar também de um jogo que quem me conhece sabe que eu tenho birra, e aí pra mim um dos principais fatores eu não gostar desse jogo é não ter colocado o Train Rush. É o City of Big Shoulders. Pois é. Esse eu nunca nem animei assim de jogar. Então eu já falo agora, mas só pra dizer que já começa com ele. É um jogo que é bem rápido, eu já xingo ele bastante por aí e não quero ser o chato, mas pra mim é um jogo que teve ideias excelentes, que ele tentou mesclar um worker placement com os elementos do 18x, né, assim, então um mercado de acionário, tal, e é maravilhoso, é uma boa ideia, mas o cara não botou Train Rush. Nossa. Então o que acontece? Você fica criando umas empresas milionárias, então vira uma bola de neve. Pois é, que é justo que é justamente o que não deveria ter. Então você não tem incentivo pra abrir outras empresas, pra largar uma empresa e pegar outra. Então talvez pra quem nunca jogou 18x vai achar maravilhoso. Olha, mercado de ações, papapá. E eu sei que tem um monte de gente que gosta e super respeita a opinião. Mas pra quem veio do 18x, cara, e olha pra aquilo, aí você fala, mas tá faltando um pedaço gigante aqui, cara. Cadê a minha tensão, cara? Que é isso? O Train Rush dá tensão no jogo. E tensão pode ser uma coisa boa, né? Vai te fazer pensar, vai te falar, vai ficar esperando. Então eu sempre achei que faltou demais isso naquele design. Mas bora lá então, Lucas. Fala aí do seu jogo que você vai trazer aí pra mostrar um Train Rush fora do 18x. Então eu peguei aqui um que é de um cara que é famosíssimo aí nos jogos de trem, né? Que é o John Borer, né? A gente já deve ter falado várias vezes aqui. Que é o cara por trás da Winston Games, né? É a editora aí que tem esse modelo esquisito aí, que é de fazer jogos muito bons, mas assim, em edições pavorosas de ruim, né? Mas assim, funcional também, né? Com a intenção de depois vender isso para empresas tradicionais aí, que hoje, inclusive, vários estão saindo pela Rio Grande Games. Isso. E eles têm muita coisa, assim, eles têm uns 18x deles mesmo, que basicamente você precisa ter o 1830 para jogar, e são jogos assim, tipo 18x super curto e super violento ali, que é quase para você pegar, né, aprender na marra, o conceito das coisas, tudo. Tem muitos dos Scooby Rails, né, a gente já falou, né, deles aqui também. E tem o que eu vou comentar hoje, que é o Locomotive Works, né, que esse não é do John Borer, né, inclusive é até engraçado porque acho que a gente já deve ter comentado aqui algumas vezes, né? O John Borer, ele criava um monte de jogo usando pseudônimos, né? E aí, uma dessas brigas aí que teve com o Martin Wallace, né? Ele falou quem eram os pseudônimos dele e tudo, né? E o pessoal ficou surpreso que tem um que tem a maior cara de ser pseudônimo, né? Que tem um meio aliterante aí, Dieter Danziger. Só que esse é um cara que existe mesmo. Então, quem fez esse jogo falar hoje, né? Que é o Locomotive Works aí, realmente foi uma pessoa que existe, né? Mas lançou pela Winston aí, né? Que é essa empresa, né? Que depois, né? Publicou em outros lugares, e depois, né, o legal que esse ele saiu pela Queen Games, né? E a Queen Games eu acho que fez edições aí muito bonitas aí desses jogos da Winston, né? Assim, às vezes a caixa também bem exagerada, né? Podia ser menor, mas enfim, são edições boas e tudo. E esse Locomotive Works, né, o que é o tabuleiro dele, né? Tem uns aços assim, no original, né? Só basicamente uma fichona assim que tem, né, uma série de locomotivas aí que tem uns quadrados de um lado pro outro, que esses quadrados são para colocar dado, né? É uma coisa que assim, você fica super, nossa, mas o jogo de Winston, né, que é feito sorte aí, mas né, como tudo que tem lá, né, é sorte usado de um jeito muito interessante, assim, que você pode mitigar, pode controlar, é bem legal, né? Qual que é o lance então desse jogo? É como se fosse um Train Rush o jogo, né, assim, a ideia é você ter essa progressão aí de locomotivas, né, tem locomotivas de vários tipos, que você pode então, né, investir, né, construção desses trens, né, então você meio que pega, né, as fábricas ali desses trens, né, e o que tem desses lugares aí colocar dado, né, da boca, porque é o seguinte, você vai jogar dados, né, para determinar como que vai ser a demanda por essas locomotivas, né, e você tem também os que ficam, cada uma dessas tem dois lados, né, que você coloca, que seria como se fosse a demanda futura, assim, né, então você meio que, esse dado você joga, né, então você tem 20 dados lá que você joga, você vai distribuindo ali nessas fábricas, né, isso faz então com que você meio que tenha uma ideia de quanto que as pessoas vão querer naqueles trens ali, né, as pessoas, quando falam as pessoas, é uma forma abstrata aí, né, imagina que você está construindo locomotiva
combustíveis que as pessoas querem comprar, né? Não são os outros jogadores, no caso, né? Sim, um mercado abstrato, assim, né? Isso, exato, né? Então você tá modelando uma demanda ali, né, para aqueles, né? E aí o que acontece com esses dadinhos, né, esses que tem lá, tem você joga lá, né, os lados, e tem o quanto que vão querer de cada um, né? E você tem o quanto que você consegue produzir na tua fábrica de trens, né? Então o interessante é que assim, você pode ir vendendo, né, de acordo com a demanda ali, sempre que cada vez que você vai vender, né, tem a ação de você vender novos trens, você pode pegar um daqueles dados ali. Tá. Então, vamos supor que tem um dado lá, tem uma demanda para 3 trens e você está produzindo 4 trens. Então, beleza, você pega aquele dadinho ali que está tendo uma demanda para 3, você vende os 3, passa para o jogador seguinte, né? E aí é interessante que assim, se o jogador seguinte ele está vendendo mais, mas só tem disponível ali o dado para um, ele só consegue vender um. Né? Ah, tá. É legal essa sacanagem porque você pode, né, meio que controlar o quanto você pega e mexendo também na ordem de jogo, tudo, né? Para forçar os outros jogadores a ter uma venda bem ruimzinha, assim, né? Porque você vai dependendo de como os dados estão abertos ali, né? Mas você não pode pegar o dado maior, por exemplo, se eu tenho 3 trens pra vender, eu pego um dado 4. Eu posso fazer isso? Não, você tem que pegar o máximo daquilo que você tá fazendo, né? Entendi. Eu tenho que ter, né? Eu não posso tirar um dado que eu não tenho como suprir a demanda, né? Pois é. Tá. Então, você tem que ser no máximo aquele valor, né? E aí, se for menos, você perde, né? Entendi. E aí, como entra o Train Rush nesse negócio, né? Então, é um jogo, né? Como eu falei, né? Você vai tá tendo as suas fábricas lá, né? De trem que você tá comprando e vendendo, produzindo, né? Vendendo no caso. Só que vai abrindo, né? As fábricas que estão em seguida, né? E aí, quando você tem essas novas fábricas, né? Você pode, por exemplo, fazer um upgrade se for um trem do mesmo tipo, né? Tem trem de 4 tipos diferentes daquela fábrica que você tem, né? Para uma seguinte, né? Então você pode usar meio que com pagamento ali para abrir uma nova, ou você pode começar do zero, né? E aí, o que acontece é que você vai ter essa coisa, né? De ter duas novas, né? Você vai, né? Criando obsolescência para antiga. Então os jogadores eles vão, né? Tentando avançar isso, né? Correr para você ir sempre pegando as melhores e tornando pior a vida de quem tem fábrica velha, né? E aí, assim, como é um jogo que é todo baseado no Train Rush, né? Então tem que fazer isso um pouquinho mais sofisticado, né? Entendi. Seria no 18x que ele faz isso, né? Com vários tipos de fábrica, né? Então, assim, no original, né? Que é basicamente aquela folha horrorosa lá que eu falei, né? Nem é tão horrorosa. Nem é tão horrorosa assim. Você tá olhando aí? Já viu coisa bem pior, né? Você mandou um dia outra fotinho pra mim. Fica charmosinho ali com os dados, pô. Tem uns desenhos. Né? Ué. Então, né? Você tem de 4 cores, né? Então tem trem, né? Verde, vermelho, amarelo, azul, né? Tem uns nomezinhos que eles dão no jogo lá, né? Eu acho até que varia do Winston pra Queen, né? Tem trem de passageiro, trem de carga, né? E aí, né, então, tem dos 4 tipos, então à medida que vão abrindo os novos, né? Eles vão, né, tornando obsoletos os antigos, né? Então você tem a fábrica 1, né? Do trem verde, né? Na hora que for entrar aí no jogo a fábrica 2, né? Você vai entrar o processo de obsolescência da 1, né? Bem legal. E o jogo, né, termina quando no final de uma rodada alguém tiver mais de 300, né? Ah, olha só. Pois é, então isso é interessante também, que é uma coisa que te força a mover o jogo para frente, né? Porque você não vai fazer muito dinheiro com esses trem meio ruimzinho, né? Então você meio que é forçado a ir fazendo aparecer as fábricas melhores e tudo para você conseguir fazer, né? Chegar numa situação que você consegue ter 300 na hora que você conta o dinheiro no fim da rodada, né? Depois que você tem o impostozinho que você paga também de acordo com você está produzindo, se tiver mais 300, o jogo termina. O interessante é isso, né? Ele tem essa coisa de ter um pouco de sorte, mas é uma sorte que é igual para todo mundo, porque a sorte, na verdade, é você jogar os dados todos e distribuir como vai ser a demanda, né, para as fábricas que vão abrir depois, né? Igual o Age of Steam. É isso, exatamente, pronto, perfeito. Excelente. É a mesma ideia. Vai ser determinado desse jeito. Vai ter, né, o principal do jogo, né, essa ideia do Train Rush, né? Você tá forçando o jogo a avançar e aí quebrando quem tá com as coisas mais antigas que deram dinheiro, né? Com esse detalhe que ele vai, uma hora ele vai dando menos dinheiro, né? Porque vai acabando a demanda aí também, né? Então, vai ser forçado a andar pra frente também, né? De qualquer forma. Mas você perde dinheiro, Lucas? Não, nesse jeito não chega a perder dinheiro, não, né? Não é que nem a manutenção lá do Rasman, não. Você só simplesmente deixa de... Você deixa de produzir como você estava produzindo antes, né? Então você fica com a coisa na mão que não serve pra nada, na prática. Né? Mesmo que você fique sem nenhuma fábrica, você tranquilo, né? O jogo não te força. Sim. Não. Entendi. O jogo basicamente é isso, né? Então você vai ter lá, cada rodada você vai ter, né, uma oportunidade de você ter a parte de design de trem, né? Que você pode ver quais que estão disponíveis ali, né? Para produzir, né? Você pode tentar fazer o upgrade, né? Então você pode pegar um que você tem e ir para a fábrica seguinte daquele tipo. Tá. Aí tem a fase da venda, né? Então você vai vendendo ali os trens, né? Que, como eu falei, se você tiver, né, quantidade de produção que é exatamente o que está num dado, né? Naquele que foi determinado para demanda, né? Então você pega aquele dado ali, opa, vende isso aí, você mostra o dado lá, só vendia aquela quantidade igualzinho. Tá. Mas se você
tiver menos produção, né, que o maior dado, né, aí você vende o que tiver disponível, né. E nesse caso aí, né, se for essa diferença, você pode mexer o dado ali pra deixar o valor da diferença, né? Isso é legal também, que você pode usar isso pra sacanear o jogador que vem depois, né? Porque às vezes o jogador que vem depois não tem a opção, sei lá, tá produzindo 5 e não tem nenhum dado que tenha 5, né? Aí ele é forçado a pegar o cidadinho de 1 assim também. Isso é legal também. Boa, cara. Ô, Lucas, ele, só pra ver se eu entendi, o Locomotive Works é a versão da Queen ou é a versão da Winsome? Os dois têm o mesmo nome, muda só que... o mesmo nome? Só que o da Winsome era com K, era Locomotive com K e o da Queen é com C. Aquela foto que você me mandou é da Queen ou é a da... É aquele que é a folha em branco lá com a... Esse isso, é o original, esse da Winsome. A Queen é um pouco mais bonitinho, né? Pode até botar lá no post. Eu vou botar depois. Mas pra fazer um print and play deve ser muito fácil, né? Dá. Legal, cara. Tá, e na tua opinião, então, assim, pra gente fazer uma discussão, você acha que foi bem implementada a mecânica? Ela contribui pro jogo? Eu acho que sim. É um jogo muito legal, assim, tá entre os favoritos da Winsome de muita gente, assim, o famoso, né, o Jace Lawrence, né, que gosta muito desse jogo. Olha só. Porque é uma coisa que, assim, é aquela coisa, né, ele pega um pedaço ali, né, do conceito que tá no 2XX e transforma isso no jogo, né, isso eu acho que isso é bem legal. Se não tivesse, óbvio que ainda iria existir um jogo, né, ali, né, de você ficar manipulando a demanda e produzindo, mas você correria o risco de quem começar bem disparar, né? Exatamente, E até uma curiosidade aí, de novo, né, envolvendo as grandes brigas do mundo dos trens aí, o Martin Wallace ele fez, né, um jogo que, assim, tem uma ideia muito parecida com a Automobile, né, não sei se você já chegou a jogar. Eu nunca cheguei a jogar, cara, é parecido? A ideia é muito parecida, né, até se você olha até o tabuleiro do jogo, até é a mesma ideia, você tem um ciclozão nesse caso é carros, né, em vez de trem, né, mas essa ideia, você vai comprando fábricas de carro, no caso, que vão tornando meio que obsoletas as fábricas mais antigas, né. Olha só, cara. E é um bom jogo? É bom, eu gostei. Isso é uns anos depois, eu joguei muito tranquilo com o Luiz, né, que tava naquele episódio que a gente fez os temáticos dos euros lá. É um jogo bem legal, assim. Só que é interessante, né, o legal desse Locomotive Works é que ele faz essa ideia com um manual de regras muito mais simples, né. Não tem firula, assim, é fácil de entender, é regra de uma página e é um jogo muito bom, né. O Automobile é um pouquinho mais de detalhezinho e tudo, né, não é tão elegante assim. Um jogo muito bom também, acho que os dois valem a pena e usam esse conceito, né, de você ter um avanço tecnológico aí que vai tornando as coisas mais antigas, né? Sensacional, cara. Eu fiquei com vontade de jogar, cara. Vale a pena. Não tem nenhum sitezinho aí dele que tem aí, desses obscuros? Não tem ainda. Devia, né? Porque esse é um jogo muito simples de implementar, assim. Vamos implementar uma versão homemade nossa aí, então. Opa, beleza. E eu sei, legal. O que trouxe de Train Rush nesse jogo? Então, eu trouxe um aí que você que me recomendou logo que a gente começou a ter esses papos, que é o Starship Markets. Legal. Ele é um joguinho que, inclusive, cara, pouca gente sabe, tem até no BGA, muita pouca gente joga, e aí acho que ele tá até no beta ainda, aí nunca vai sair do beta porque ninguém joga, né, tem que ter um certo número de pessoas lá que faz. Posso estar falando uma besteira, tá, mas eu acho que tava no beta ainda. E ele é legal porque ele é de um outro cara que é teu amigo, o Joe Huber. Pois é. E um outro que é bem famoso, que inclusive é o Tom Lehmann, né? Tom Lehmann, que é o cara aí pra quem, do Race for the Galaxy, né? Vários jogos aí bem conceituados, inclusive o próprio 46, que pouca gente sabe, né? Foi o Tom Lehmann que fez essa versão. Inclusive tem uma história, né? Que o Tom Lehmann começou a fazer um jogo que ainda não saiu, né? Sim, desde aquela época. Tá anos aí na GMT, né? Tá toda hora lá na linha de produção, mas eu acho que o Tom Lehmann não consegue dar muita vazão. Eu imagino que é mais culpa do Tom Lehmann do que da GMT, né? Que é o 1833 NE. Esse era o jogo original, que aí o Tom Lehmann deu uma suavizada nele e gerou o 1846. Então a gente ainda sabe que um dia vai sair essa versão, que é o pai aí, né, do 46. Um dia a gente vai ter ela, né? Tá lá na linha de produção da GMT. Uma hora sai. Então o Tom Lehmann, cara, um cara que eu particularmente gosto muito dele, assim, eu acho um designer muito legal, eu acho ele bem versátil e ele faz jogos divertidos, assim, não sei muito bem essa palavra, mas ele tem uma pegada boa, assim, eu gosto dos jogos dele. E aí são os dois, né? Os dois aí se pegam o conceito de Train Rush, só que ainda vai ser um Train Rush, né? Um Ship Rush, né? Que a gente tá no espaço. Ele pega um tema, cara, muito batido, principalmente em jogos de computador antigo, que é o quê? Você ficar fazendo mineração no espaço, né? Saindo em asteroide, minerada, aí você vai vender, né? O que você conseguir. Ele vai pegar essa ideia, então, que você vai ter naves, né? Que você vai levar pro espaço pra
coletar esses asteroides e vendê-los, né, pelo mercado e ganhar dinheiro com isso. Fechou. É super simples, é um rondelzinho de 4 espaços, muito simples. Então, basicamente, você tem um espaço onde você compra as suas naves. Então, esse jogo, como no 18x, você precisa ter uma nave, né? Como que você vai ter uma operação de mineração se você não tem uma nave pra isso? Então, você tem que ter. O jeito que o jogo te pune aqui, se você não tem dinheiro, você vai ter que fazer um empréstimo. Você vai ter que fazer um leasing da nave. Então, você vai ficar com a nave já pra operar, mas toda vez que você passar ali de novo nesse quadradinho de nave, você vai ter que pagar ali uma prestação, né? Você vai acabar pagando, acho que dá uns 50% a mais do valor, né? Que você pagaria pagando à vista. Aí você tem um segundo quadradinho onde você compra piloto, sua navezinha vai ser um boardzinho assim individual que vai ter vários slots. Então você bota um piloto, você bota ali uns upgrades, são coisas bem simples, tá? Não é nada muito cheio de firula. Então um piloto que vai te dar um bônus por pegar tal tipo de mineral, né? Um piloto que te dá um bônus pra não sei o que. São coisas bem diretos ao ponto, assim. Os upgrades também. Te dá um pouco mais de carga, né? Você pode levar um pouquinho mais extra, você pode ter um pouquinho mais de energia. E você pode ficar ali. E aí que vem as escolhas, né? Porque se você ficar ali, você vai poder comprar uma coisa só. Mas eu queria comprar outra coisa. Então você vai ter que gastar a tua próxima rodada ficando estacionado ali. Que é nisso que você vai perder o fluxo do jogo. Como assim, todo bom jogo de rondel, né? Sim. O jogo tá ali no movimento do rondel e não tanto no que tá fora, né? Sim. Que é o que muita gente joga Imperial errado, né? Exato. Que a gente tem que trazer aí um dia. Então, o Imperial só demora porque vocês não estão jogando o rondel. Exatamente. E ali é a mesma coisa, só que de uma forma bem simplificada. Aí o próximo é onde você de fato minera os asteroides. Então, novamente, quanto tempo você vai gastar minerando, né? Você vai encher tuas naves ou você vai andar mais rápido pra vender logo, né? Acelerar o jogo. Por quê? Aí que vem o Ship Rush. Se fosse só isso, seria um jogo de otimização puro do rondel e de você otimizar os tipos de asteroide que você tá minerando, né? Tem uma mecânicazinha de você comprar de um saquinho assim, né? Os tipos de asteroide que tem. E eles ficam meio que num pool público, mas você pode pegar uns pra você e você pode meio que roubar do outro jogador, sabe? Tem uma interaçãozinha assim bem leve. A interação basicamente é esse pool e você poder meio que roubar o asteroide de alguém pagando mais energia. Você pode meio que clamar, né? Acho que é clamar, é claim, né? Claim é clamar, né? Claim em português é reivindicar. Pode clamar um asteroide pra você, e aí ninguém mais rouba. E aí depois o último espaço é onde você vai pra vender. Aí você vende lá a tua produção, né? Aplica teus bônus. Quando você também tá minerando, você pode escolher um destino, né? Eu vou lá pra tal lugar gastando mais energia, mas eu vou ganhar um bônus de venda. Basicamente é só pra ganhar mais dinheiro, né? Fechou. Aí onde o Ship Rush? Conforme você vai voltando lá pro espaço inicial de naves, você vai poder comprar uma nave melhor. Então só tem 4 níveis. O terceiro nível vai matar o primeiro e o quarto nível mata o segundo. Igual ao 46. Igual ao 46. E aí, cara, parece bobeira, mas muda completamente o jogo. Porque aquele joguinho de otimização do rondel, aí faz muita diferença, cara. Você, beleza, vou ficar aqui fazendo um jogo perfeito, encher minha nave, pegar todos os slots. Se tem alguém que tá indo só acelerando e vendendo e comprando as naves mais rápidas, você vai perder. Inclusive, quando você perde a nave, você não perde todos os upgrades, mas alguns você consegue passar pra nave nova. Mas, cara, vai cagar teu jogo. Você vai ter que dar um leasing, você vai ter que começar a pagar dinheiro extra e lá no final isso vai se reverter. Então eu diria que é um joguinho assim que é gostosinho de jogar. Eu tive a sorte de achar uma versão, cara, usada, mas unpunched. As cartinhas lacradas ainda, cara. Eu comprei aqui, foi sensacional, o jogo tá muito novo. Joguei ele, é um joguinho interessante, sim, não é ruim, é um joguinho gostoso. Mas ele é muito mais interessante pelo exercício de game design, assim, de você ver que olha como que o Train Rush aqui dá um sabor pro jogo que não teria, né? Seria só um joguinho qualquer. Sim. Então, eu acho que ele só não é um jogo maravilhoso, por quê? Porque o resto do jogo não é tão assim. Isso, né? Ele legal, cara. Eu até pensei já em tentar mostrar eles pra pessoas que nunca jogaram um jogo econômico. Ele é bem intuitivo, é bem legal de você entender. Sim. Bem facinho, pego ali meu asteroide, vendo e tal. Então é isso, assim, eu acho que é um jogo que eu recomendo mais pelo interesse, assim, de ITC, e é legal que tem no BGA pra jogar, quem quiser experimentar. Sim. E se aparecer uma cópia super barata, e também não vai fazer mal na coleção. É no mínimo um jogo diferente, né? É feito por 2 pessoas. Mas eu acho que é isso, né? Ele acabou não estourando, né? Ninguém fala dele, porque ele... Se você não tiver, acho que esse contexto pra apreciar ele, não vai te chamar tanta atenção. Mas isso aí, fica aí o meu outro. Então, o que eu posso dizer sobre ele? Acho que sim. Acho que o Train Rush ali, no caso o Ship Rush, muito bem implementado. Ele fica associado muito bem com essa mecânica de leasing, ou seja, ela vai te dar uma punição se você
não cumprir ali, né? Se você não acompanhar o ritmo da partida, você vai ser punido e ele vai serve muito pra fazer isso, porque é igual, acho que é uma coisa que a gente não comentou, né, Lucas? Porque no 18x, também, conforme o tempo avança, também no começo você pode ter mais trens, né? Geralmente você pode ter 4 trens numa companhia. E conforme o jogo vai avançando, você vai tendo trens melhores, mas o seu limite de trens vai diminuindo. E isso é igualzinho no Starship Merchants, igualzinho. Então, o cara que tá lá com um monte de nave e tá fazendo um monte de rota e tá fazendo uma gerada, se você acelera o jogo e força o Ship Rush, ele vai perder todas as naves de uma vez, cara. E aí ele vai ter que comprar novas, né? E menos agora, né? Não vai poder mais ter tantas. Então, eu acho que, assim, em termos de execução dessa ideia, é maravilhoso. O que fica faltando é o resto do jogo, que não é tão... Não é ruim. Tem o que a gente quer dizer, né? Não é ruim. Só não se destaca. Só não se destaca. Quem sabe, depois é que o episódio for pro ar, a gente chama um pessoal no grupo abre uma mesa lá. Pro pessoal conhecer e jogar com a gente, né? Tirar suas próprias conclusões. E aí, era isso. Assim, obviamente, existem outros jogos. Se você conhece aí mais jogos também que usam essa mecânica, né? O Lucas já trouxe também o Automobiles, né? Do Wallace. Eu tenho um aqui que eu comecei a fazer, eu tenho que terminar de fazer esse jogo. Um de corrida de Fórmula 1 que usa o Twin Rush. Ah, cara, você já comentou disso. Pô, tem que sair esse jogo, cara. Tem que criar vergonha na cara e terminar isso. Ah, vai ser muito legal, cara. Você tem apoio, hein? Vai ter um monte de playtester aí pra jogar. E então é isso. Se você nos ouviu aí, gostou, achou interessante, comenta aí se você já viu esse mecanismo em outros jogos. E também se você, como eu falei lá no City of Big Shoulders, é um jogo que, pô, aqui deveria ter, né? Aqui resolveria, né? Exato. Quem sabe isso também abre a cabeça aí do pessoal pra jogar um 18x que vê essa mecânica na sua íntegra ali no sistema que ele foi feito, é maravilhoso, né? Nada como tomar uma invertida do nada ali e ficar contando o teu dinheirinho pra ver quanto que você consegue, né? É muito legal, cara. Eu sei que o pessoal não gosta muito de... Quem não gosta de punição, realmente é difícil, mas quando você entra na vibe da coisa ali, é sensacional, cara. Sim. É um aperto incrível. Então, Lucas, muito obrigado por esse papo. Sempre um prazer aí a gente poder fazer a nossa formação clássica, de poder trazer aí... conseguimos fazer um temático, conseguimos resolver dessa vez também. Gostaria, então, também de agradecer todo mundo que tá nos acompanhando, né? Pessoal, a nossa audiência vem ela cresce de pouquinho, mas ela tá sempre crescendo. Isso que é bom. É bem devagarzinho, mas ela tá indo sempre lá. Então, obrigado, pessoal aí que nos escuta. Deixa aí seus comentários. Dá pra comentar lá no Spotify, dá pra comentar na Ludopad, dá pra entrar lá no nosso grupinho, que eu não comentei lá no começo, mas, pô, também tem nosso grupo de WhatsApp, que é pequenininho, mais pacato. Então, qualquer coisa aí, entre em contato com a gente. Lucas, obrigadão aí pela parceria mais uma vez. Opa, agradeço. É isso aí. Mais abração aí. Abraço, falou!